Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desta segunda temporada de Let's Talk. E depois do nosso último episódio, que se bem se lembram foi com o professor Alexandre Amato, em que tivemos a falar sobre o tratamento, o diagnóstico de lipedema, nada melhor do que hoje trazer um caso real de lipedema. Eu vou passar a apresentar a doutora Ana Moraes, que por acaso é minha colega e é anestesista, mas não foi assim que nós nos conhecemos. Conhecemos-nos em plena consulta, quando veio a achar que tinha um grave problema de varizes, mas afinal não eram varizes. Vamos então falar com a Ana. Ana, obrigada. Obrigada, Deus, Ana. É ótimo ter-te aqui. Tu já me tens ajudado imenso nesta questão do lipedema. Para quem leu o livro Pernas Lindas, o testemunho de lipedema é dado por ti. Sim. Portanto, na primeira pessoa, realmente o que foi esta jornada, desde que achaste que alguma coisa não estava bem com as pernas e até termos o diagnóstico, avançarmos para o tratamento, que acabou, no teu caso, de facto, com a intervenção de lipedema. Ana, nós já nos conhecemos, a primeira consulta foi em novembro de 2021. Exatamente. Mas eu lembro-me que antes tu já me tinhas mandado uma mensagem no Instagram. Isso. A dizer que eras colega e que até tínhamos amigas comuns, que estavas à espera de ter consulta comigo e, entretanto, uma vez que passavas tanto tempo em pé, nas urgências, no bloco, o que é que, entretanto, poderias ir fazendo? Exatamente. Ana, e o que é que tu vias, o que é que te incomodava nas pernas? Porque para quem não vê, só está a ouvir, a Ana é super elegante. É uma mulher de... Quanto é que tu medes? 1,75 m. 1,75 m. Sim. E super elegante, super esculpida, sempre fez imenso exercício, mas realmente achava que alguma coisa não estava bem com as pernas, não era? E na altura até achavas que era doença venosa. Sim, sim. Eu tinha... Pronto, realmente sempre fui muito magra e muito alta e até muito, na adolescência sempre fui magríssima e quando era miúda também. Tu dançavas balé? Dançava balé e fiz balé muitos anos, quase até o 12º, e depois realmente a partir do momento onde comecei a tomar a pílula, portanto, início da idade adulta, não é? 20 anos, realmente o meu corpo mudou. E comecei a ter gordura localizada apenas nas pernas. Nessa altura, realmente o meu corpo mudou imenso, eu era tão magra, as minhas pernas eram altas, esguias, eu era tão magra nas pernas como nos braços, portanto, e não percebi muito bem o que é que estava a acontecer e nessa altura ainda fazias exercício? Ainda fazia exercício, portanto, ainda estava no balé também. Ainda andavas no balé? Ainda andava no balé, portanto, mas depois também deixei o balé com a faculdade. E, portanto, nessa altura, o início da idade adulta, com a toma da pílula, e depois culminou, quando tive os meus filhos, a minha gordura localizada e as minhas dores nas pernas foram aumentando. Pronto, procurei ajuda na altura, eu lembro de ter ido a vários professores nossos da faculdade e realmente nunca ninguém me soube ajudar estes anos todos, portanto... Não tinhas varizes? Não tinha... Os exames venosos eram normais? Sim, e... Portanto, dizia-me que eu provavelmente tinha o típico corpo da mulher portuguesa, que era ser muito magra em cima e gorda em baixo. Eu dizia, não, mas eu tenho muitas dores nas pernas, sentia as pernas pesadas, tinha muitas nódoas negras na altura, qualquer coisinha fazia logo uma nódoa negra, tinha uma circulação muito frágil. E até que um dia vi o seu trabalho, o trabalho da Joana, não é? E pensei, pronto, vou ter que ir lá ver se realmente o que é que eu tenho.
E foi assim que eu fui parar à consulta da Joana, no sentido de me esclarecer sobre a disfunção venosa que eu achava que teria de certeza absoluta, porque eu fazia tanto exercício, tantas dietas restritivas, conseguia estar mais ou menos bem, mas a taxa de esforço não coincidia com os resultados, não é? E foi aí que a Joana me falou no lipedema, e foi assim que... E eu lembro-me muito bem dessa consulta, porque realmente nós, ao falarmos, eu vi que praticamente todo o tratamento conservador de lipedema estava a ser feito. Sim. Eu lembro-me de nós, inclusive, falarmos do aquajogging. Sim, que era uma coisa que eu fazia. E que já fazia. Já fazia, sim. A parte da dieta restritiva, sim. Também. Sim. Portanto, havia muito pouco a otimizar e mesmo assim, não só o aspecto, não é? Que era aquilo que te incomodava e que realmente eu também, com todo o exercício que fazias, com carga, tudo super estruturado e rígido, não havia músculo na coxa, não é? Sim, era muita gordura, muita... Pronto, claro que isto... Do ponto de vista social, quem olhava para mim realmente, mas tu és tão magra, pronto. Também nunca andava de saia, portanto andava sempre. Por acaso hoje até estou com um vestido comprido, mas agora até já ando de calções. Mas na altura nunca andava de saia, nem de calções, e quando andava as pessoas diziam, realmente tu tens gordinha. E não era gordinho, realmente era desproporcional, era muito magra em cima e realmente umas pernas gordinhas, muito redondinhas, pronto. Mas não eram musculadas, era uma camada de gordura que doía ao toque, não era uma sensação confortável, portanto eu não estava, tinha dores nas pernas. Ao longo do dia estendo muito, pelo que eu me recordo, a sensação de peso, sim, fazia gelo, eu fazia tudo e mais alguma coisa. Depois a questão também das dores era uma questão que me preocupava, porque eu tinha mesmo dores nas pernas e isso... E achavas que tinha que haver uma justificação, que não era normal. Que não era normal, pronto. Inclusivamente tive um colega nosso que me disse que eu tinha elefantíase, ou seja, tipo as pernas de elefante. Pronto, elefantíase, agora só para fazer um parênteses, é uma situação, é uma doença, não é? Mas que está realmente relacionada com o linfedema, que é diferente do lipedema. Quando nós falamos de lipedema, não estamos a falar de um verdadeiro inchaço, como eu tantas vezes já referi aqui, não estamos a falar de retenção de líquidos, porque não é líquido que está acumulado, ao contrário do linfedema e da elefantíase, que é o último grau, por assim dizer, do linfedema. O lipedema é de facto gordura, e quando nós colocamos a sonda do ecodoppler ou da ecografia, aquilo que nós vemos é tecido adiposo, gordura, não vemos líquido no meio, ainda que por vezes e por outros fatores ou até mesmo pela progressão do lipedema, um edema possa estar suprajacente ao lipedema. Mas neste caso realmente elefantíase é completamente diferente de lipedema e começa logo por algo muito peculiar, é que o lipedema poupa sempre o pé. Ou seja, o pé está sempre magrinho e quando o lipedema é na perna, abaixo do joelho, até dá aquela sensação, parece que há um elástico no tornozelo, parece que há ali um sinal de garrote, porque a acumulação de gordura fica acima do tornozelo, enquanto que no linfedema o pé também é cometido. É isso. Pronto, e realmente quando fui ter com a Joana fez-me o Doppler, e eu não tinha doença venosa que justificasse, portanto, estas dores, e para meu espanto disse-me que eu poderia ter lipedema. Eu nessa altura fiquei contente por haver uma causa, não vou mentir, porque
já estava um bocadinho a achar que ia ficar sempre assim e, portanto, também eu não era obesa, portanto, também não cabia no saco das obesas, portanto, nem da disfunção venosa, portanto, o diagnóstico fez sentido para mim e depois também fui pesquisar, fui ver os vídeos da clínica e pronto, e entrei num percurso life-changing, na verdade, que eu só tenho a agradecer à Clínica Allure, não é? Que realmente iniciei um processo muito giro e de muita mudança. Porque já não tinhas assim tanta coisa a mudar, não é? Eu até me lembro, mudou muito. Já sabias imenso de nutrição. Eu lembro-me de dizer, marca na mesma uma consulta, porque às vezes há pequenas coisas que nós nem... Sim, a equipa multidisciplinar da clínica realmente é surpreendente, mesmo para quem já sabia algumas coisas como eu. Porque às vezes nós achamos que sabemos muitas coisas, mas o lipedema é uma coisa muito particular. Havia coisas que eu achava que fazia muito bem, por exemplo, eu achava que fazia muito bem em tirar os carboidratos todos e não tinha nada que tirar os carboidratos todos, havia hidratos que eu podia comer e, portanto, eu tive essa orientação. Depois, em relação também em relação à doutora Laura, que era quem fazia na altura a drenagem, também foi importante perceber como é que ela fazia, portanto tive algumas sessões com ela. Portanto, e o que esperar, desculpa Ana, eu agora interromper-te porque isto é extremamente importante e eu vou aproveitar aqui que falaste na drenagem, porque realmente quando nós pensamos em drenagem linfática manual ou em algum tipo de massagem, até porque estamos muito sugestionados pela massagem moduladora, nós pensamos que o efeito da drenagem é a diminuição imediata do volume. E eu tenho muitas pacientes, mas eu até já fiz massagem, mas eu não noto diferença nenhuma. No lipedema, nós não pretendemos uma diminuição de volume. Como eu disse, o lipedema não é uma acumulação de líquido, portanto dificilmente a drenagem manual linfática vai conseguir ter algum efeito redutor em termos de gordura. Agora, a massagem vai ter sim um efeito que é anti-inflamatório, que é a ativação da microcirculação e também um efeito preventivo relativamente à fibrose, que muitas vezes acompanha a progressão do lipedema. E de facto, o objetivo que nós queremos com a drenagem é algo a longo prazo e que só conseguiremos mediante uma continuidade do tratamento, não é algo que seja no imediato e que a gente espere ver apenas numa sessão. Portanto, isto principalmente porque há muitas senhoras que vêm à consulta, ficam muito desacreditadas no tratamento conservador, é quase como eu tive a minha vida inteira as pernas assim e agora só com estas medidas ou só com estas alterações eu vou ver alguma alteração. Vai ver acima de tudo uma diminuição da sintomatologia, uma redução da dor, da hipersensibilidade e até mesmo do volume. Até mesmo aquelas ondinhas que muitas senhoras se queixam, quase que parece celulite, apenas com o tratamento conservador nós conseguimos assistir a uma melhoria muito, muito significativa. Em termos de volume, podem esperar cerca de 15% de redução do volume. Portanto, há que acreditar, não ir desacreditada para este processo, iniciar esta jornada com confiança, porque faz toda a diferença, não é? Também, lá está, eu, por exemplo, em relação à meia elástica, eu usava meia elástica porque eu achava que tinha disfunção venosa. Pronto. E na clínica eu percebi que não era propriamente a meia elástica para o lipedema, não é, doutora Joana? É isso. É o que eu também digo muitas vezes, assim tão linear, não é? E é importante ter cuidado com o uso da meia elástica no lipedema,
porque quem tem lipedema, principalmente em alguns estadios mais avançados, que não era o caso da Ana, mas tem realmente uma desproporção muito acentuada. A meia elástica que habitualmente nós prescrevemos na consulta, habitualmente é uma meia de malha circular, que é aquela que nós prescrevemos para quem tem varizes ou quem vai ser operado. E é uma meia que está numa prateleira na farmácia ou na casa de ortopedia e que tem aquelas medidas que são mais habituais. Ora, quem tem lipedema, além de ter medidas que são desproporcionais, tem também medidas que não é o que habitualmente nós encontramos e muitas vezes tem um grande degrau, digamos assim, entre os diferentes segmentos da perna. Portanto, com uma meia de malha circular dificilmente vai ter uma medida que seja adequada. E a meia de malha circular não é uma meia rígida, portanto, nestas localizações em que há grandes degraus, vai acabar por fazer garrote. Isso. A meia para o lipedema, na maior parte dos casos, tem que ser uma meia de malha plana, que é mais rígida, ainda mais rígida do que a meia que habitualmente utilizamos na doença venosa, e na maior parte dos casos é uma meia feita por medida. E que é um investimento grande. Numa altura em que nós acabamos de fazer um diagnóstico, aquilo que pretendemos realmente é uma redução de volume, pelo menos a médio prazo. Sim. Portanto, a menos que haja realmente um edema que justifique este investimento e realmente se veja que vai haver um benefício grande em fazer também o investimento, a meia de malha plana à medida não é aquilo que eu considero prioritário no tratamento do lipedema. Isso é uma coisa que aprendi, não é? Porque eu usava e realmente não ficava melhor. Também aquelas massagens que eu fazia violentas, porque eu fazia massagens moduladoras, percebi que não era o indicado. Ficava toda com ainda mais nódulas negras e que devia ser pelo contrário, uma massagem suave, drenante. Portanto, na altura fiz na clínica e elas sabiam fazer bem. Portanto, ter cuidado também onde se faz essas massagens, porque nós vamos a muitos sítios até que pagamos imenso por uma massagem e não é adequada ao lipedema. Portanto, existem muitas coisas que quem tem lipedema não deve fazer, realmente. Exato. E eu costumo pedir para fazerem sempre este racional. Se o lipedema está relacionado com uma resposta inflamatória, não é? Se aquilo que nós pretendemos no tratamento do lipedema é o controle da inflamação, tudo aquilo que seja muito agressivo é potencialmente inflamatório e potencialmente vai agravar o lipedema. E essas massagens realmente que provocam nódulas negras extensas são inflamatórias, porque o sangue fora do vasinho é um estímulo. Foi uma frase que eu decorei sua, que é: sangue fora do vaso é inflamatório. Isso eu nunca mais me esqueço disso. E, portanto, fazer este racional, a própria pessoa, quando pensa em fazer um ou outro tratamento ou determinada coisa, ir sempre buscar e tentar pensar se é muito agressivo, se irá fazer nódoa negra e, portanto, o potencial inflamatório do procedimento. Sim, sim. E mesmo o próprio tipo de exercício, não é? O exercício, o impacto é discutível, porque o impacto também pode ser inflamatório e, portanto, às vezes uma pessoa tem tendência, quer emagrecer muito, então faz muito cardio, corria muito e, de facto, a corrida ainda me agravava mais as dores nas pernas, portanto, comecei a fazer, por exemplo, a elíptica, portanto, exercício sem impacto. E, portanto, há uma série de medidas conservadoras que eu aprendi na clínica, portanto, e que fizeram a diferença. Fizeram a diferença, sim, fizeram a diferença. Pronto, depois acabamos por ir
Era o que eu ia dizer, até que houve uma altura em que, tendo nós a inflamação controlada, ainda incomodava a forma como olhavas para as pernas. Sim. Ainda não estavas completamente satisfeito. Tinha havido melhoria, mas não suficiente. Sim, até porque ainda havia aquela camada de gordura que realmente... Onde é que estava o meu músculo? O meu PT dizia-me, mas tu tens músculo. E onde é que ele está? Não é? Com tudo aquilo que fazias. Com tudo o que fazia. Agora eu tenho definição muscular, eu consigo ver o músculo, as minhas pernas estão musculadas e vê-se o músculo. E foi assim que se avançou para uma proposta cirúrgica, que eu fiquei super bem. Conta um bocadinho, como é que foi a tua cirurgia? Foi praticamente só na coxa, porque a perna estava impecável, era realmente um lipedema mais localizado na zona da coxa e parte interna do joelho. E como é que foi essa experiência? Tu que estás habituada a estar no bloco, mas do outro lado, de repente, vieste para o lado da Marquesa. Porque eu senti-me muito bem. Eu também acho que estava com a expectativa certa, ou seja, eu sou médica, é verdade, e acho que é importante. Eu estava com uma expectativa de melhorar esteticamente, claro, mas também melhorar muito a funcionalidade. Eu estava... A função, que era o que estávamos a falar há um bocadinho, é super importante. A pessoa, eu pensei, eu agora vou melhorar também a função, não vou ter tantas dores e vou continuar no fundo. Eu acho que não tinha uma expectativa não realista. Claro, eu acho que isso de também... repente ficaste com umas pernas da Naomi Campbell. Ou da Cláudia Schiffer, ou qualquer coisa assim. Não, eu tinha a expectativa realista de conseguir diminuir aquela camada de gordura e isso realmente consegui. Mas nunca deixei de treinar a seguir. Até treinaste demais. Sim, até treinei demais. Foi tão rápido que começaste a seguir a intervenção. Sim, pronto. Mas acho que todo o processo foi linear e correu tudo bem. A equipa também era maravilhosa, senti-me super acarinhada. Acho que estava no bloco, nem parecia que ia ser operada, estava ali, estávamos todos na conversa, portanto foi muito bom. E depois a clínica dá muita confiança e eu também tenho esta experiência do que é o profissionalismo, porque às vezes nestas questões estéticas era o que eu há um bocado dizia à Joana, a confiança na equipa, nunca podes diagnosticar aquilo que não estudaste. Claro. E tu tens uma equipa que tu sabes que as pessoas, a doutora Carolina, a cirurgia plástica, que eu conheço porque ela trabalha comigo, eu vejo-a operar coisas super difíceis, o professor Sérgio, que eu também já ouvi operar, a doutora Joana, portanto, pessoas que realmente estudaram e sabem. Não é, vamos ver, vamos fazer. Isso. Sim, o lipedema também tem essa dificuldade, é que realmente o lipedema foi descrito pela primeira vez na década de 40, portanto, quase há 100 anos. Não sabia. Na Clínica Maio. Mas houve ali uma data de anos em que ficou praticamente esquecido, quer em termos de investigação, publicação de artigos, e só a partir aí de 2005 é que nós começamos a assistir a um grande entusiasmo científico à volta do lipedema. Entusiasmo científico que, para se repercutir em entusiasmo prático e clínico e alerta da população geral, é aquilo que eu acho que estamos a começar a assistir agora, mais em alguns países do que noutros. Eu tenho feito um esforço grande para divulgar a doença cá, mas realmente há ainda muito por estudar no lipedema, tanto que a minha antiga PT, a Daniela, que eu acho que também já falámos,
Ela está agora a tirar a tese, a fazer o doutoramento dela e está a fazer em lipedema porque eu propus-lhe, olha, tu devias fazer era estudar, Sim. ela é de desporto, estudar o impacto do exercício, até ver algum plano de treino e está o meu marido, o Sérgio, a orientá-la Que na giro. tese de doutoramento, porque realmente há muito pouca coisa publicada. Eu quase que li quase todos os artigos que há sobre lipedema e à medida que eles vão saindo consegue-se acompanhar o que vai saindo porque há pouco. E isso torna difícil também a abordagem do lipedema. E eu compreendo que quem não está até vocacionado, porque é preciso um bocadinho de saber lidar com esta incerteza e ao mesmo tempo ter confiança na nossa capacidade diagnóstica e acreditar, não, isto é lipedema, isto de facto é, e às vezes saber lidar com a incerteza, porque nem sempre temos o diagnóstico certo, e eu falo com as pacientes sobre isso, algumas pacientes eu digo mesmo, neste momento eu não sei se tem lipedema, porque o diagnóstico de lipedema é tão clínico, nós não temos nenhum exame que diga há lipedema, é muito do que vemos em consulta e acima de tudo que a pessoa nos conta, não é? Toda essa história que contaste, quando notaste a alteração do corpo, habitualmente relacionado com um pico hormonal. Essa questão do exercício intenso, da dieta restritiva e ter sempre essa desproporcionalidade, parece que as pernas não respondem. Isso é de facto muito típico de lipedema. Mas nem sempre é possível e nem sempre a história é tão típica. Linear, e depois é um bocadinho de ter a estratégia, às vezes até de tentar o tratamento conservador, ver como a paciente responde e avançarmos para o diagnóstico de acordo com a resposta que teve. E a verdade, e sabes, não é? Nós fazemos uma faculdade inteira de 6 anos e nunca ouvimos falar de lipedema. Não, mas mesmo agora eu, quando falo até com colegas da vascular e de outras especialidades, não parece que haja uma grande... Agora começam-se a interessar por isso, mas eu acho que a diferença do... O que é interessar por isso? É interessar pelos doentes? Isto agora vou ser politicamente incorreto. É interessar pelos doentes ou interessar porque existe um mercado? Ok, também é lícito. As duas coisas são lícitas. Mas a verdade é que quem trata lipedema, pronto, tem que ouvir assim um bocadinho das queixas das mulheres. É verdade. E... se calhar se eu tiver assim, às vezes também não me apetece, pronto, estar a ouvir agora dizer, não conseguia fazer isto ou aquilo, pronto. Mas a verdade é que na clínica existe esse espaço e isso é importante para as pessoas que têm lipedema, porque as pessoas que têm lipedema vão dizer queixas assim um bocadinho, não conseguia vestir uma saia, não conseguia vestir uns calções, ok, se calhar para um médico isto não parece nada de especial, mas para uma mulher é muito importante. E tem um impacto, grande. A todos os níveis, e sabemos atualmente que a questão de depressão, de ansiedade está intimamente relacionada com o lipedema. E tu há pouco dizias uma coisa engraçada que nunca te ias esquecer quando eu te disse que é lipedema. E ficaste aliviado. E a maioria das pacientes assim refere, mas muitas dizem que têm aquele sentimento agridoce, porque de repente estão aliviadas, porque há um diagnóstico, não é culpa delas, não foi falta de cuidado, não comeram demais ou fizeram exercício a menos, há realmente uma doença que justifica todo o quadro, mas por outro lado têm um diagnóstico de uma doença crónica que ainda não se sabe muito bem como é que poderá evoluir.
sabemos que é importante todos os cuidados a nível de tratamento conservador. Em termos de cirurgia, sabemos que o resultado se mantém pelo menos 12 anos após a cirurgia, não é? O follow-up mais longo que temos, mas depois disso fica uma incógnita. Tu sentiste algum deste agridoce? Não, eu achava que, eu achava que tinha disfunção venosa. Portanto, eu fui lá porque pensei, eu vou uma médica, mulher, pronto, decidi que nunca mais ia numa cirurgia vascular homem, pronto, não tem nada a ver, mas pronto, porque tinha tido esses diagnósticos, elefantias e pronto, e realmente senti-me aliviada, pronto, ok, não encarei isso como uma doença grave, pensei que bom, estou no caminho certo, tenho que aprender mais algumas coisas e vou fazer o melhor com o que tenho. E vou tentar não ter tantas dores e vou tentar não usar a meia elástica como usava tão apertada. Portanto, aprendi imensas coisas na clínica e acabei por ser operada e correu muito bem e para mim foi ótimo. Portanto, não me senti nada. Há pessoas com doenças horríveis, claro. Portanto, eu fiquei toda contente porque achava que realmente, se eu não tinha disfunção venosa e depois pensar, porque isto também pode ter consequências para nós, isto é uma dúvida que eu tenho, por exemplo, em relação um dia a fazer terapêutica hormonal substitutiva, sei de fazer ou não, porque esta questão hormonal eu sinto que pode não ser muito bom para mim, se calhar, não é? Em termos... Mas também já sabes atuar por antecipação, sim, portanto, porque sabes que há cuidados que podes ter claro, e intensificar para minorar o efeito da terapia hormonal de substituição. Sim, portanto, para mim foi bom. Acho que foi Olha, ótimo. E tens alguma mensagem para muitas senhoras que neste momento nos estão a ouvir e estão a pensar, será que eu tenho lipedema ou eu tenho lipedema e agora como é que vai ser a minha vida? Pronto, a primeira coisa é o diagnóstico, não é? E pensarem que, pronto, na funcionalidade não é só questão estética, eu estou sempre a dizer isto porque eu acho mesmo isso, porque as pessoas dizem, mas tu fizeste um tratamento estético. Mais ou menos. Eu não considero que fiz uma cirurgia estética. Também fiz uma cirurgia estética, mas acima de tudo eu fiz uma cirurgia de ter saúde. E isso eu não tenho a mínima dúvida, porque as minhas pernas melhoraram imenso, eu não tenho tantas equimoses, não tenho dores, eu não uso meia elástica agora, não uso, porque eu não preciso, eu não tenho dores nas pernas, portanto eu não uso, às vezes uso aquelas no bloco quando estou 24 horas até ao joelho, é o máximo que eu uso. E eu melhorei muito em termos de funcionalidade e portanto eu não acho que eu não digo, fiz uma cirurgia estética. Sim, fiz uma cirurgia a lipedema, não sei, a doutora Joana é especialista nisso, mas eu não sei se isto é uma cirurgia estética. Não é uma cirurgia estética. Quando é de facto uma cirurgia de lipedema, nós estamos a tratar uma doença que é crónica e uma doença que tem muito impacto na qualidade de vida. Não só pela questão estética, mas também pela questão da dor, do peso, do cansaço e das complicações que pode vir a dar a longo prazo. E sabemos que realmente alterações articulares, alterações da marcha, que com a continuidade podem ocorrer em determinados casos. Portanto, não foi uma cirurgia estética, até porque esta cirurgia de lipedema é feita sempre pela equipa de cirurgia vascular e a cirurgia plástica, e eu tenho pacientes que vêm e querem ser operadas às pernas, aos tornozelos, à culote e que não têm lipedema, e essas pacientes vão apenas para a cirurgia plástica. Eu não tenho nada que estar nessas cirurgias estéticas que não são a minha área. Portanto, só aí em termos de constituição da equipa já há uma diferença muito grande. Sim. É isso mesmo. Ana, obrigadíssima. Obrigada, muito Joana. obrigada. E parabéns à clínica e à Joana em particular, que é eu digo sempre que ela
pensa e as coisas fazem-se, não é? Mas foi muito também graças à compreensão da Joana e à atitude também. Eu acho que a atitude do médico que nos vê, não é, perante um possível lipedema, a compreensão, a calma, o ver com calma. Eu tive muito tempo na consulta e foi um tempo que a doutora Joana olhou e viu e voltou a olhar e depois fez o Doppler e realmente o diagnóstico nem demorou, a hipótese de diagnóstico, não é? Nem demorou assim tanto tempo, mas acho que ter essa sensibilidade, mas a Joana é uma pessoa muito querida, não é? Muito obrigada. É verdade. Não, e as mulheres também precisam disso. Claro. É verdade, as mulheres e os homens, penso eu. Toda a gente gosta de ser bem tratada e compreendida e as doenças nunca são unifatoriais, têm sempre montes de... Claro. E eu acho que isso a clínica faz muito bem. E é aquilo que nós muitas vezes nós dizemos e aprendemos na faculdade. Nós não tratamos doenças ou exames complementares, tratamos pessoas e temos que as ver como um todo, não é? Não compartimentar em diferentes diagnósticos e agora vou tratar isto e vou esquecer tudo o resto. Sim, é isso. E depois a base educativa, porque acho que para mim foi muito life-changing e eu imagino para uma pessoa que chega à clínica sem esta bagagem, ou seja, que vai iniciar ainda o processo de tratamento conservador, acho que é um convite a toda a gente para começar uma vida nova, literalmente. Mesmo as pessoas com excesso de peso, que até possam não ter lipedema, mas podem ter também, não é? Claro. E, portanto, acho que uma pessoa está sempre a tempo de melhorar, porque depois vamos ficar velhinhos, queremos pegar nos nossos netos e queremos ter 80 anos e viajar, claro. Não, e viajar e ser ativa, e nós não podemos, temos que fazer o máximo enquanto pudermos para estarmos bem. Isso mesmo, obrigada pela mensagem. Obrigada, beijo grande. Um beijinho, obrigada. Obrigada. Eu espero que tenham gostado disto que foi ouvir na primeira pessoa um caso real de lipedema, desde a etapa da suspeita do diagnóstico até ao tratamento cirúrgico. Qualquer dúvida não hesitem em colocar, podem me contatar pelo Facebook ou pelo Instagram e eu terei todo o gosto em responder. Até ao próximo episódio.